E nós vamos aprender qual que é o plano de Deus, né? O verdadeiro plano de Deus para o homem e a mulher. Tá vendo aí, olha? Essa... Só que muitas vezes os pais, e vocês que são pai, pelo amor de Deus, eu falei que eu ia descer o porrete, vocês fiquem espertos que eu vou falar mesmo. Ao invés de eles ir lá e orientar, eles não falam nada. Quando chega um maluco e fala, né, que já aconteceu isso comigo, já cheguei no casal, sabe? Isso aí é tapar o sol com a peneira. Então, assim, você pega livro de Esther, você pega Ruth, gente, quem foi Esther? Olha, né, a influência que aquela mulher teve, aonde que onde que se a Bíblia fosse machista, ela iria exaltar tanto o que Esther fez, né? Abigail, meu Deus, que mulher que foi Abigail, que sabedoria que foi Abigail, né? Então, assim, a Bíblia ela está longe de ser machista, muito pelo contrário, porque eu queria falar uma coisa muito importante, irmãs, que as irmãs não podem confundir a submissão com compactuar com o pecado. Uma coisa é eu ser submissa ao meu marido, mas se algum dia o Felipe vier a cometer algum erro, eu não posso ser conivente com o erro dele, não. Conivência não é submissão. Que foi o que Safira fez. Ela tinha que ter falado, não, o meu marido mentiu, né? Ela foi conivente com o pecado dele. Então, eu quero que vocês entendam isso. A partir do momento em que Felipe, ele está andando em pecado, eu nunca poderia estar aqui. É dever dela repreender. É meu dever repreender dele, e eu não posso estar aqui do lado dele ministrando nas suas vidas. Não é isso que Deus quer, não. Mas qual é o papel do marido? Precisamos entender uma coisa. Primeiro, o seu papel não pode alterar por causa do papel do outro. Por exemplo, exatamente, está tendo sido pregado uma mentira por muitos pastores que é o seguinte: qual mulher não quer ser submissa ao marido que honra, ao marido que... Não, a Bíblia não fala que você tem que ser submissa só ao bom marido. A Bíblia fala que você tem que ser submissa ao seu marido. Ponto final. Ou seja, ela vai entender que todos esses anos valeu a pena. E a Bíblia fala que a mulher cristã, ela ganha o seu marido como sem palavras. exatamente. Olha, ela ganha pelo comportamento obediente. Pode ler, pode ler. Está em 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio de procedimento de sua esposa. Creio que isso também serve para o homem, né? Claro, né? Imagina, Paulo vai falar sobre o marido e a mulher que tem cônjuge descrente, né? Então, o que acontece? Não adianta você pregar, falar, repreender, se você não vive uma vida realmente digna do evangelho. E aí, irmãos, nós precisamos entender a batalha espiritual que você está. Mas não me obedece. Isso não é desculpa para você separar. Pedro vai dar um clique, né? Eu acho que foi Pedro mesmo, se não me engano. Assim, se for nesse caso, não convém casar. Jesus fala, uai, ele não falou que ele é mineiro, né? Mas ele fala assim, uai, né? Muitos se fizeram eunuco para alcançar o reino. Então, quer dizer, o que está falando ali, o casamento é para ser levado a sério mesmo. E se essa mulher não for submissa? Olha, se essa mulher não for submissa, você vai estar orando. E aí, um detalhe, se tiver algum jovem ouvindo aí, fica ligado. Namoro é o momento de você ter razão. Esquece as emoções, porque depois que você casar, aí não vem com essa conversa assim, depois que casa melhora. Não melhora, não. As pessoas são capazes de esconder muito do que elas são, mas elas deixam sinais no namoro. Depois a gente fala sobre namoro, que é outro tópico aí. Mas você está vendo a importância, igual essa pergunta do irmão, a importância de um estudo desse nas igrejas? Porque talvez as pessoas têm uma visão totalmente errada das coisas. Eles têm uma visão do casamento que o mundo dá, porque às vezes a igreja ela não foca nisso. Ela não separa. Agora você para e pensa, o que o diabo fez? Ele tira isso, as igrejas param. Agora você já imaginou o que é uma família estruturada nisso aqui? Porque é óbvio, né, como o Felipe falou, nós temos as nossas falhas, todo mundo tem falhas, né? Mas quando a gente procura andar na palavra, como que eu falo, gente? O benefício que você traz para o seu lar é imenso. É imenso. Você edifica a casa. Sabe? Você edifica a casa. Às vezes os pais dizem o seguinte: olha, pastor, eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Primeiro, guarda isso.
o seu filho não vai lembrar dos presentes que você deu, ele vai lembrar da sua presença, tá? É isso que vai ficar marcado para ele, esse é o legado que realmente importa. Você pode deixar uma casa, pode deixar um monte de coisa, mas o que você passa para o seu filho de realmente que é útil para a vida eterna dele, inclusive, é a sua presença. Ah, você fala, mas eu trabalho e fico 3 meses fora. Eu fico aqui em casa só uma semana. Essa semana eu dedico para sua esposa, para o seu filho. Aí o que o camarada faz? Ele vai, passa um dia inteiro lustrando o carro, lava o carro, aí vai seca, passa jornal, depois passa silicone, gastando o seu tempo com coisa fútil, porque é uma ostentação besta, né? Aí ele gasta tempo ali com os amigos e muitas vezes o cara que não é cristão vai para o bar, vai beber e o filho fica em segundo plano, em último plano, né? Aí a esposa não tem relação, não conversa, aí com os filhos, e depois o cara chega na hora de viajar, vai embora e deixa a família de novo, fica mais 3 meses fora. Quando ele volta, o tempo que ele tem para a família. Então, a sua presença não é você estar o dia inteiro em casa, mas é aproveite o pouco tempo que você tem para você passar tempo com o seu filho. Sai da televisão, pelo amor de Deus, pare de ver filme, você não vai acrescentar nada, você vai destruir a sua casa. Eu não consigo entender os pastores comentando filmes e falando, ah, eu vi Jesus ali, eu vi Jesus aqui. Aí quando eu falo, olha, eu estou vendo Jesus em Isaac. Ah, quando Isaac está sendo amarrado, quando Isaac está sendo... Aí eles falam assim, ah, isso aí é tipologia, você está fazendo a aplicação errada da palavra de Deus. Os camaradas conseguem ver Jesus em Super-Homem, em Batman. Eles conseguem ver Jesus em Homem-Aranha, que discernimento maligno é esse? Mas eles não conseguem ver Jesus na vida dos personagens bíblicos. E quando você faz essa aplicação, ah, que absurdo. Então, entenda uma coisa, sai de filme, para de ver seriado, você está jogando horas e horas fora de oração, de comunhão com Deus, e o tempo que você poderia passar com seus filhos. Aí é melhor você jogar ele no celular, deixa ele lá no celular, né? Deixa ele lá, você não sabe o que ele está vendo. Só que, quando você acordar, vai ser tarde demais. Você não está entendendo. Daqui poucos anos, 2, 3 anos, eles são jovens, a força da igreja, você está desperdiçando a força que vai ser jogada na mão de quem? Do mundo. Então, por favor, entenda esse trabalho que nós estamos fazendo, é um trabalho de poder fazer de base, de fundamentos da vida cristã. Precisa restaurar isso. O Brasil tem jeito? Tem. A igreja tem jeito? Tem. Mas nós precisamos formar aqui lideranças. Entenda isso. Comece a se enxergar a partir de hoje como uma pessoa que é responsável por gerar discípulos. Se você já é pastor, se você já é um obreiro, vai fortalecer muito mais. Nós vamos tratar muitos temas importantes, não só para a família, para a igreja, para você em si. Esse livro aqui ele é muito bom. Ele é da Campaiolo. Ele tá assim, ele muita coisa esclarecida nele. Olha a capa. A capa é o quê? A cabeça de João Batista. Ah, deixa eu falar isso aqui também. O feminismo e a política. Eu pensei que ela ia ficar tímida. Né? Não é porque você rouba minhas ideias. O irmão indicou aqui, ó, os livros da Elizabeth Elliot, com 2 L. Elizabeth Elliot, esposa do missionário Jim Elliot. Já ouvi falar. Detalhe, eu vou fazer um trabalho com vocês com esse livro aqui, ó. Indicação da Dalila. Indicação da irmã Dalila. Tá? Ego transformado, é pequenininho, fininho. Você lê ele assim, olha o tamanhozinho desse negócio, olha. Você lê ele assim com, não vou falar 20 minutos não, porque eu não consegui ler com 20 minutos não, mas rapidinho você lê ele, a letra é grande, tá? Então, está todo marcado. Vou fazer um trabalho com vocês nesse livro, mas seria bom você comprar ele, leia, para a gente conversar um pouquinho aqui mais. Claro que tá meio corrido aqui hoje, primeira experiência nossa, eu também estou um pouco tímido. Pediu o Daniel para socorrer a gente aí. Vai lá, Daniel, pode concluir aí, meu irmão. Campo de batalha da mente para crianças. Joyce Meyer. Esse mesmo. Tá? Maravilhoso. Vai lá, Danielzão. Obrigado. Amém. Boa noite, pessoal. Uma alegria aqui estar com todo mundo, né? A gente já conhecia bastante aí o Felipe falando, mas tá de parabéns aí, né? A Fernanda trazendo aí, tocando nossos corações. Realmente teve uma graça de parte do Senhor. Não sei se combinaram, mas veio homens de azul e meninas de rosa aí, né? Não sei se foi proposital ou foi coincidência. Mas o que eu queria falar rapidinho era o seguinte, que às vezes a gente vê esses temas e fica bem espantado com tudo isso, né? E se a organização dessas pessoas com essas ideologias tem esse poder, imagina o Logos, imagina a palavra de Deus, né? Então,
a gente tem que entender que tudo isso está acontecendo realmente, né? Mas aqui, por exemplo, eu estou falando da Bahia, né? E de vez em quando eu falo, se a gente acha que um sangue de galinha no terreiro tem certo poder, imagina o sangue do Cordeiro de Deus sobre sua vida, meu. Então, tudo isso que está sendo visto não tem que tomar não tem que espantar, não tem que ter mais crédito do que aquilo que a gente crê, né? Exatamente. E eu queria só falar 3 palavrinhas aqui, ó. Não sei se está ordem, vida e propósito, certo? Ordem, vida e propósito. Deve estar atrapalhado aí, né? Dá para ver. Mas o que é que acontece? Daniel, como é que eu coloco o seu grandão na tela aqui? Para me sair daqui. Deixa eu ver se eu marcar. Não, tá bom assim, é rapidinho. Não, abraço. Então, ordem, vida e propósito. Veja só, pessoal. Deus, em Gênesis, ele começa a trazer ordem no mundo. Os 3 primeiros dias, ele está separando luz de trevas, está separando terra firme de água. Então, ele está colocando o mundo em ordem, né? Havia trevas sobre a face do abismo, tudo isso. Depois, onde ele colocou ordem, ele estabelece a vida, né? Então, começa a ter vida vegetal, vida nos mares e tudo, e até chegar à criação do homem. E depois ele dá ao homem um propósito. Então, veio primeiro a ordem, depois a vida, depois o propósito. Então, o que é que isso tem a ver, né? Que quando o diabo vem e ele trouxe a morte, ele não atacou o propósito e ele não atacou a vida. Na verdade, ele atacou a ordem. E por consequência do ataque da ordem, onde havia vida, houve morte. E onde havia um propósito, houve a inutilidade. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então, o que é que acontece? Principado se combate com princípios. E o princípio está no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo isso é importante e a gente tem que crer que se os homens, com suas ideologias e com suas palavras, conseguem tomar essa proporção, imagina nós que somos discípulos, que somos servos de Deus Altíssimo, né? Com a palavra eterna, que é que a gente... Então, creia, entenda, né? Se proteja, mas creia muito mais naquilo que Deus pode fazer. Era só isso aí, desculpa aí, Felipe. Amém. Que isso, sacerdotes do reino. Então, assim, quando eu peço aos irmãos, orem por nós, algumas pessoas acham que é só aquela, né, aquela mensagem tipo bom dia. Ah, bom dia, você está bem? Estou bem. Não é isso, tá? A gente sabe que o trabalho que nós estamos fazendo vai gerar fruto, e que esse fruto é um fruto que vai se solidificar, que vai destruir as obras do diabo, que é para isso que Deus enviou seus filhos, principalmente Cristo, né? Mas nós somos o corpo dele. Então, estamos fazendo isso com um propósito. Nós não estamos fazendo isso aqui, se inscreva aí, pague uma taxa tal. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso aqui para que a igreja de Cristo se consolide, tá? Então, o inimigo, claro que ele fica furioso. Olha que interessante, rapidinho, eu sei que os irmãos precisam sair, mas a Fernanda precisa compartilhar essa experiência. Hoje vai ter uma reunião das mulheres, não é isso? É hoje, sábado que vem. Seria hoje, né? Sábado que vem vai ter reunião das mulheres. Teve uma irmã, tadinha, eu acho que ela nem conseguiu entrar na reunião de hoje. Teve uma irmã que ela convidou 9 mulheres, foram várias mulheres. Uhum. E aí, o que as mulheres falaram para ela? Quanto que era? Quanto fica para participar da reunião das mulheres? Qual era o valor para participar? É por isso que a igreja brasileira vai tomar um sacode. É por isso que essa igreja brasileira vai tomar uma sacudida. Não, irmãos, independente de quem vai ficar no governo, não. A Beth também hoje me falou, diz ela que todas as mulheres que ela mandou o convite, falou assim, quanto que é? Quanto fica para participar da reunião da igreja? Irmão, pelo amor de Deus, se você é pastor, você tem irmãs, irmãos, idosos, mora longe da igreja, às vezes está chovendo, está fazendo frio, ele não aguenta mais caminhar. Meu amigo, Deus te abençoou com o ministério para você fazer o quê? Se você tem um carro, vai lá, busca esse irmão, leva ele em casa, pelo amor de Deus, entenda os princípios do reino. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Entenda os princípios do reino. Você chega na casa do irmão, vai visitar a casa dele, tem um telhado furado. Aí você, Senhor, vamos orar para que... Orar para quê? Você tem um caixa da igreja.
Se não tiver caixa na igreja, irmão, vamos comprar telhado, vamos bater uma laje, vamos fazer o melhor. Sabe, nós precisamos entender os princípios do reino, pelo amor de Deus. É por isso que a igreja vai tomar sacudida. Mas, irmão, nós precisamos entender que nós somos diferentes. Não só entender, nós precisamos ser diferentes. Ser diferente exige esforço, mas o esforço, ele faz parte do reino. Nunca você viu um apóstolo preguiçoso, um apóstolo que não se doasse. Paulo fala assim, essa frase ficou na minha mente: eu me gastarei e me deixarei gastar em prol de vocês. E é importante que você não só aprenda e compartilhe, pratique e viva esses princípios, tá? Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Você não precisa falar da onde que você está aprendendo isso, não precisa citar nosso nome, não precisa. Você precisa só fazer uma coisa. Passa para frente. Passa para frente, entenda os princípios do reino, aproveite o período que você está passando, tá? Porque são horas e horas para estar estudando, mas não é só estudo, não. É oração, é compartilhar, é ir lá aconselhar irmãs. Forte abraço para os irmãos. Vou encerrar aqui, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um, viu? Os irmãos aí. Ore por nós, tá, irmãos? Por favor, ore mesmo. A menininha bonitinha. A menininha. Daquela da Cláudia. Senhor.